que você abrisse a sua Bíblia no livro de Efésios, capítulo 3, versículo 14. Nosso apóstolo ele vem numa série O Poder Criativo da Palavra de Deus. Já estava pronto para entrar na série sobre a honra, mas no espírito dele ele sentiu de trabalharmos essa palavra com a igreja nesse tempo em que estamos vivendo. E eu acredito que você será grandemente abençoado por essa palavra. Amém? Vamos ler até o versículo 20. Por causa disto me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Próximo. Do qual toda a família nos céus e na terra toma o nome, para que segundo as riquezas da sua glória vos conceda que sejais corroborados com poder pelo seu Espírito no homem interior, para que Cristo habite pela fé nos vossos corações, a fim de, estando arraigados e fundados em amor, poderes perfeitamente compreender com todos os santos qual seja a largura e o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que é todo entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. 21. A esse glória na igreja, por Jesus Cristo, em todas as gerações, para todos sempre. Amém. Quando o apóstolo Paulo fala, por esta causa eu me coloco de joelhos, não está falando simplesmente isso, só no sentido físico da palavra, mas ele está falando que ele está guerreando. Esse sentido de ajoelhar é um sentido onde ele está guerreando contra um principado que havia na época, e que esse principado ainda opera nos dias de hoje. Quando nós olhamos para a Grécia Antiga, cheia com as suas filosofias, ideias, Paulo então ele se levanta, ele passa a Macedônia e começa em vários lugares trazer o evangelho de Cristo para aquelas pessoas que estavam distantes de Cristo. E quando ele traz esse ensinamento, na verdade, quando você vai ler o livro de Efésios é um livro estratégico, eu posso dizer. Porque Paulo, do capítulo 1 ao capítulo 6, ele está tratando de batalha espiritual, de guerra espiritual no livro todo de Efésios. Ele tem esse entendimento claro, e ele em oração está batalhando para que a igreja pudesse desfrutar e viver aquilo que ele já tinha conhecimento e que ele vivia. Então ele se posiciona, ele marca a posição no mundo espiritual para entrar em guerra, para que a igreja pudesse ter esse entendimento, porque com esse entendimento a igreja poderia gerar um impacto na sociedade. Foi o que aconteceu naquela época, e Deus quer que isso aconteça hoje, nos nossos dias, que a gente tenha esse entendimento ampliado. E vamos para o versículo 16, voltar lá no versículo 16, para a gente ter um entendimento. Para que segundo as riquezas da sua glória vos conceda que sejais fortalecidos. Essa palavra corroborada é fortalecidos com poder pelo seu Espírito no homem interior. Então Paulo orava para que a gente fosse fortalecido com o quê? Com poder. Geralmente no grego essa palavra é dunamis, né? Então, que até é derivada da palavra dinamite. Então a gente ter esse poder de reagir. Nós estamos vivendo uma geração dos jovens, dos adolescentes. Eu tenho um amigo meu que eu falo assim, essa geração Nutella. Eu falo, que Nutella, pastor? Essa geração agora é floquinho de neve. Derrete com qualquer coisa. Eu falei, cara, não sabia desse novo paradigma aí. Mas a nossa confissão é o contrário. Nós vamos ter a melhor geração desses últimos tempos. E esse é o papel da igreja. A igreja ela tem que começar a... Nós saímos de uma
de uma ministração tão poderosa, que é o poder criativo da palavra. Mesmo que você está vendo lá o seu filho sendo um floquinho de neve, você fala, não, ele vai ser um leão, e começa a profetizar que ele vai ser um leão. Amém? E assim tem que ser a nossa confissão, e não só a nossa confissão, mas também temos que ser não simples como a pomba, mas prudente como a serpente, porque há uma ação das trevas no mundo espiritual, uma regência espiritual maligna que muitas vezes tem entrado pela mídia, entrado pela educação, na escola, e que você tem que estar atento a tudo que está acontecendo à sua volta. Tem muito cristão que não percebe o que está acontecendo à sua volta, e nós estamos em meio a uma guerra. E as pessoas às vezes ficam acomodadas. Tem pessoas que ficam anestesiadas diante de tudo que está acontecendo. E aqui o apóstolo Paulo, ele fala o quê? Para que a gente seja fortalecido com poder no homem interior, no nosso espírito. Precisamos ser fortalecidos, porque muitas vezes você enfrenta guerras. Tem dia que você está matando 2 leões, tem dia que uma formiga está matando você. E aí? É nessa hora que a formiga está em cima de você, que você vai ser fortalecido no seu homem interior e vai matar a formiga e os leões. É assim que nós precisamos viver, entender que nós precisamos alimentar esse homem interior. E como alimentamos esse homem interior? Com a palavra. Próximo versículo, 17. Aqui diz, para que Cristo habite pela fé nos vossos corações. Não é para Cristo simplesmente visitar você. Esse é o problema. Tem muito crente que Cristo só visita ele na hora do culto. Ele vem para o culto, aí ele fala, aleluia, que culto abençoado, que culto maravilhoso. Ele saiu dali para fora e esquece. Então Cristo está habitando nessa pessoa? Sim ou não? Não está. Ele só faz uma visita na hora do culto. Nós precisamos entender que Cristo precisa habitar em nós. E é isso, a oração de Paulo é essa, que Cristo habite. E essa tem que ser a nossa oração, pastores, pelos discípulos, líderes de célula, pelos discípulos, para que Cristo habite pela fé, com poder. Para quê? Para que esse poder? Para destruir todo sofisma. Queridos, libertação é processual. Eu trabalho com libertação o tempo todo. E Deus vem me processando em libertação a vida toda. Recentemente, coisas pequenas que você olha na sua infância, que parece que é um pensamento bobo. Esse pensamento que parece um pensamento bobo, na verdade, que você acreditou, faz com que você comece a pegar o caminho errado. E as coisas começam a não funcionar para você. Por quê? Por causa de um pensamento que você acreditou lá na sua infância, na sua adolescência. E é por isso que nós precisamos de libertação o tempo todo. E é por isso que você precisa permitir que Cristo habite no seu homem interior o tempo todo. Isso é um exercício diário, todos os dias. Vamos para o versículo 19. E conhecer o amor de Cristo. Entenda uma coisa, conhecer o amor de Cristo, querido. Você, quando aceitou Jesus, às vezes você conheceu Cristo, mas você não conheceu o amor de Cristo. João 3,16 diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E aqui quando fala conhecer o amor de Cristo, é ter a revelação. Porque você pode ter o conhecimento. O amor de Cristo é maravilhoso. Você tem esse conhecimento, mas você tem a revelação quando você tem o entendimento. Quando eu tenho o entendimento daquilo, eu passo a ter então a revelação daquilo. E à medida que eu vou tendo a revelação daquilo, eu quero cada dia mais daquilo. É impressionante. Quando você recebe um nível de revelação, aquilo vai te dando uma fome que você quer conhecer mais, e você vai buscar mais, e aí você quer conhecer um pouco mais, você vai buscar, e é isso que Paulo está falando, que nós precisamos conhecer o amor de Cristo.
A Bíblia diz lá em em Oséias 6,3, conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Então isso é um exercício diário, todo dia, nos rendendo à palavra. Muitas vezes a nossa oração pode ser uma oração silenciosa, a gente parar e ouvir a voz de Deus. Às vezes a gente está falando muito, né? Tem muitas vozes no mundo e às vezes tem momentos que você não precisa falar, você tem que ouvir, porque Deus quer falar com você. Porque oração não é um monólogo que você fala e você não ouve. Você já tentou conversar com pessoas assim? Aquela pessoa que fala muito, não deixa ninguém falar? Tem algumas pessoas, não vou falar o nome, se eu, como diz, posso ficar nervoso, eu falo o nome dele. Tem pessoas que é assim, está lá na roda 4 pessoas, ele pega a palavra e ninguém mais fala. E aí todo mundo fica só olhando, e aí o cara fala. E aí as pessoas querem se expressar, mas a gente precisa entender que o Espírito Santo, ele quer cada dia revelar o amor de Deus nos nossos corações. Amém? Versículo 20. Ora, aquele que é poderoso. Quem que é poderoso? Deus. Para fazer tudo, muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. Entenda uma coisa, Deus tem todo o poder para fazer o que quiser. Mas ali fala, segundo aquilo que pedimos ou pensamos. A pergunta é, o que você tem pensado? Você sabe que aquilo que você pensa, você se expressa, você vai falar aquilo que você pensa. Você começa a pensar muito numa coisa, daqui a pouco você está falando sobre aquilo. Então a gente tem que cuidar aquilo que a gente pensa, mas a gente precisa entender que Deus é poderoso para fazer tudo abundantemente. Então Deus é um Deus de abundância. Às vezes você está olhando e falando assim, eu quero algo, mas você acha às vezes impossível. Eu quero te dizer que Deus é poderoso para fazer qualquer coisa. Se não existe, Deus cria, porque Ele é o Criador. Ele é poderoso para criar qualquer coisa para você e para mim. O que nós precisamos fazer? Crer. E esse Deus que é poderoso para fazer infinitamente. Deixa eu parar aqui. A menina está fazendo 200 fotos, então deixa eu parar aqui para ela tirar uma foto. Ela está tentando achar um ângulo, eu não paro, moço. Então, segundo o poder que em nós opera, e esse poder está operando em nós todos os dias, todo instante, mas para isso nós precisamos nos render. Muitas vezes Deus não age nas nossas vidas porque nós não nos rendemos. Eu me recordo de uma canção do Antônio Cirilo, né, pastor Antônio Cirilo, que fala assim, eu me rendo, parece disco furado, eu me rendo. Se rende logo, porque senão ele não vai parar de falar. A gente tem que se render, se entregar, deixar. O que impede Deus de operar na nossa vida é exatamente o que? Os nossos conceitos. Porque você acha que sabe mais do que Deus. Você sabia que você acha que sabe mais do que Deus? Ah, mas o meu jeito, é do meu jeito, é do jeito que eu penso. Não, é do jeito que Deus quer. Enquanto você não entender isso, você sofre. Deus fala para Paulo, dura coisa é recalcitrar contra os aguilhões. Quer dizer, o aguilhão era um ferro pontiagudo que espetava a vaca para andar. Recalcitrar é voltar contra o aguilhão. Então, se você lutar contra um ferro pontiagudo, quem vai vencer? O ferro. E é isso que às vezes faz com que muitos cristãos não avancem. Vem à igreja todo domingo, vem à igreja toda quarta, participa de toda a célula, mas se olha para a vida dele, não muda. Deus é poderoso para mudar a tua vida, mas se renda. Fala, eu me rendo. Aleluia. Nós precisamos nos render a cada dia. Eu quero ler Lucas 18, versículo 1. Aqui fala, Jesus nos fala de uma parábola, que é a parábola do juiz iníquo. Está em Lucas 18, versículo 1 a 8.
E contou-lhes também uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer. Pode ir. Dizendo, havia uma cidade e um certo juiz que nem a Deus temia, nem respeitava o homem. Havia também naquela mesma cidade uma certa viúva, que ia ter com ele, dizendo, faze-me justiça contra o meu adversário. E por algum tempo não quis atendê-la, mas depois disse consigo, ainda que não temo a Deus, nem respeito os homens, todavia, como esta viúva me molesta, hei de fazer-lhe justiça para que, enfim, não volte e me importune muito. Agora vamos parar aqui. Por que essa viúva alcançou o que ela queria? Sabe por quê? Porque ela tinha foco. Por exemplo, você pega uma lâmpada, ela é dispersa. Se você colocar ela em alguma coisa côncava, ela vai focar a energia. O raio laser nada mais é do que a energia totalmente focada. E é possível com a luz cortar algo. Então entenda que o que faz com que você alcance algo da parte de Deus é foco. Tem gente que, no culto das 17, fala assim, ó, cada um pode fazer um pedido. Quando eu falei um pedido, teve uns, eu já vi as irmãzinhas ali. Estava preparado para fazer 10 pedidos, meu irmão. E aí não recebe nenhum, porque fica tirando para tudo que é lado. É que nem aquela irmãzinha fala, Deus, olha um camarada bonito, vem num domingo, vem um camarada bonito, e a irmãzinha solteira, ai Deus, prepara aquele moço para mim. No outro domingo ela vê outro, fala, Deus, prepara aquele lá para mim. Esse é o problema das pessoas, emotivas, as pessoas são emotivas, e elas estão agindo na emoção. Deus não é emoção, Deus é espírito, importa que os que adorem, adorem em espírito e em verdade. Nós precisamos deixar a nossa alma cativa, a nossa alma tem que estar cativa à vontade do Espírito. E olha o que diz ainda, continua aqui. E disse o Senhor, ouvi o que diz o injusto juiz. E Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a Ele de dia e de noite, ainda que tardio para com eles. Entenda que muitas vezes Deus não responde a sua oração, porque você não está pronto. Parece que Deus não me ouve. Mas oração é até que aconteça. Meu pai, com 17 anos, ele se desviou dos caminhos do Senhor. Foi criado na Igreja Batista. Por 17 anos, a minha avó orou por ele. E aos 34 anos, ele se converteu. Retornou aos caminhos do Senhor. Não foi 17 dias, foram 17 anos. Que ela não parou de orar todos os dias por ele. Tem gente que um mês fala, cansei. Não dá mais não. Deus acho que não quer isso para a vida dele não. Deus não me ouve. Então, pessoas que não conseguem perseverar. Queridos, é fácil perseverar, sim ou não? Por isso que muita gente não consegue chegar, porque não persevera. A perseverança, ela faz com que você fortaleça o seu espírito. Queridos, nesses 26 anos ao lado do apóstolo Edmilson, eu fui moído. Em todos os sentidos. A minha vontade, muitas vezes, ela ficou lá armazenadinha assim. Por quê? Eu queria fazer alguma coisa, chegar e falar, apóstolo, estamos com essa ideia, com esse projeto, tararara. Aí ele falava, ele me ouvia, tudo. Aí eu chegava em casa, minha esposa falou, e aí, o que deu? Eu falei, nada, ele não vai fazer nada. Mas ele falou alguma coisa? Não, ele não falou nada, mas eu já sei, pode esquecer. Vamos partir para outra. Não, quantas vezes eu cheguei com projetos e falava para ele, gaveta. Então Deus muitas vezes coloca você, não é na gaveta não, é na geladeira, meu irmão. Para esperar
você ficar prontinho, preparado para o que Deus quer fazer. Deus quer fazer muita coisa na sua vida, mas Deus não vai fazer enquanto você não estiver preparado. É que nem o missionário que fala, Deus me leva para a África. Meu irmão, tem um monte de africano aí. Você vai aqui na periferia de Campo Grande, é pior que a África. Sábado retrasado, nós estávamos ali numa reunião no Nova Lima com os pastores e as pastoras, e ela falando sobre isso. Tem gente que fala que é ir para a África, vamos ali comigo na favela, e ela falou o nome da favela lá, para você vai ver, é pior que a África. Tem gente que é ir para a África, mas tem missão para fazer aqui. Então, onde a gente quiser ir, tem missão para fazer. Então, Deus, Ele está pronto para fazer, mas o que a gente precisa fazer? A gente precisa se render. Vamos lá para Crônicas. Segunda Crônicas 7, versículo 11. Assim Salomão acabou a casa do Senhor e a casa do rei. E tudo quanto Salomão intentou fazer na casa do Senhor e na sua casa, prosperamente o efetuou. Agora imagine, toda a intenção do coração de Salomão em relação ao que ele colocaria na sua casa e na casa de Deus, Deus o abençoou e ele fez. Entenda uma coisa, Salomão era um homem de excelência, ele tinha uma visão de excelência. Tudo que ele fazia com excelência. E excelência é diferente de perfeccionismo. Tem gente, todo mundo que fica buscando a perfeição e é perfeccionista, ele nunca vai alcançar. Ele sempre vai achar defeito. Porque o perfeccionismo nada mais é do que uma obra da carne. Porque a pessoa sempre está insatisfeita com aquilo. Agora, a excelência não. É uma visão de Deus. A excelência é uma visão de nobreza, é uma visão de Deus. E Salomão, ele tinha essa visão de excelência. E tudo que ele intentou, porque Deus o abençoou e prosperamente ele efetuou. Isso quer dizer, de uma forma muito rápida, ele conseguiu efetuar aquilo. Deus foi dando graça para ele, Deus foi fazendo conexões para ele, e tudo que ele quis colocar aconteceu, porque o coração dele estava alinhado ao coração de Deus. E às vezes fala, mas na minha vida não é assim. Então, olha como está o seu coração está alinhado com o coração de Deus? Então, é a pergunta que temos que fazer. Olha o próximo versículo, versículo 12. E o Senhor apareceu de noite a Salomão e disse-lhe, ouvi a tua oração e escolhi para mim este lugar para a casa de sacrifício. Olha só, ele faz uma oração a Deus sobre aquela casa que ele havia construído para Deus. Ele constrói uma casa para Deus, mas qual era a intenção do coração de Salomão? Não era fazer uma casa para que as pessoas passassem e achassem linda, porque ela era revestida de ouro por fora e por dentro, era cheia de pedras preciosas, era uma coisa mais linda, uma maravilha do mundo antigo. Não era para isso. Ele não estava preocupado com isso, mas ele construiu uma casa com todos os materiais mais nobres que existiam naquela época. Por quê? Porque ele queria que Deus habitasse naquele lugar. E era o desejo dele, então ele faz aquilo com tanta excelência, porque ele quer que Deus habite naquele lugar. E Deus, então, num sonho, aparece para ele, de noite, aliás, aparece para ele e diz, ouvi a tua oração, escolhi para mim este lugar como casa de sacrifício. Imagine a alegria de Salomão quando Deus fala isso com ele. Olha o que mais Deus fala, 13. Aí só que Deus pega e pontua algo para ele. Se eu fechar os céus e não houver chuva, quem está falando? Deus. Se você abrisse a Bíblia nesse versículo e desse,
Quero receber uma palavra de Deus. Você abre e sai essa. Sai esse versículo aí, meu irmão. Aí você ia fechar de novo. Não, isso não é para mim, não. Então, você só quer palavra boa para você. Mas quem está falando é Deus. E Deus está falando, se eu fechar o céu, é Deus que fecha o céu sobre a nossa cabeça. E por que Deus fecha o céu sobre a nossa cabeça? Por causa de pecado. Gente, olha na Bíblia, quando Elias falou, não vai chover senão segundo a minha palavra, por quê? Porque Deus estava usando um profeta para confrontar o pecado que havia na nação, que havia virado as costas para Deus. Nós estamos vivendo essa pandemia, é um tempo de reflexão também, para que cada pessoa possa ver quem é o teu Deus, em quem você confia, quem é o Senhor da sua vida. Então, quando o pecado vem, Deus, ele fecha os céus exatamente por quê? Para que haja conserto. Você que está, às vezes, vivendo uma vida na pornografia, na prostituição. Pornografia é pecado. A pornografia tem destruído muitos casamentos, muitos lares. E a pornografia abre portas para que pecados piores possam acontecer. Porque a gente tem visto tanto abuso de criança, tanta violência doméstica, tudo abre-se por portas de pornografia. Só que o nosso cérebro, ele não discerne o que é real do que é imaginário. Então, quando se começa a se envolver na pornografia, o seu cérebro começa a criar coisas malucas, doidas. E aí depois, como que você, quando você vai se relacionar sexualmente com a sua mulher, você não tem o mesmo tipo de prazer que você tem, às vezes, na sua mente. E o que que acontece? O casamento começa a empurrá-lo. Tanto o homem como a mulher. Então Deus está passando a limpo a nação para que haja conserto. E se Jesus voltasse para você hoje? Deus pode voltar para você hoje. Ele pode não voltar hoje para toda a humanidade, mas para você ele pode voltar hoje. Você está pronto? Você está preparado? E aí ele continua. Ou se ordenar aos gafanhotos que consumam a terra. A gente está vendo as ondas de gafanhoto rondando no Brasil aí. Indo em várias cidades. No Brasil ele está assim, fazendo uma curva, mas está querendo entrar. Se o povo não orar, meu irmão, e não se arrepender, aí ele fez, ou se enviar a peste ao meu povo. A peste está aí. O coronavírus está aí. Então Deus está falando, é eu que envio. A gente sabe que o vírus veio lá da China. De Wuhan, né? Nasceu lá em Wuhan. Mas se a gente começar a olhar todas essas pandemias que estão vindo, gripe do frango, gripe suína, agora o coronavírus é do morcego, quer dizer, é coisa que dava em bicho, agora está dando em gente. Tem alguma coisa errada. Negócio que só dava em bicho, agora está dando em gente. O que está acontecendo? Muita gente acredita na teoria da conspiração. Muita gente acredita que esses vírus foram criados em laboratório. Duvido. Nós estamos próximos do fim dos tempos. E a gente tem que estar preparado. E olha o que Jesus diz, Deus fala com Salomão no versículo 14. A igreja tem o poder de parar. E se o meu povo aí é aqueles que acreditam em Deus, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados, sararei a sua terra. Quem vai fazer isso? É Deus. Mas quando houver um coração quebrantado e contrito, um coração quebrantado e contrito, Deus não despreza. Então, primeira coisa, temos que nos humilhar. Segunda coisa, orar. Terceira, buscar a face do Senhor.
E a quarta coisa, se converter dos nossos maus caminhos. É um tempo de autoavaliação. Onde eu estou errando? Eu preciso de conserto. É tempo de buscar o Senhor. Fala, é tempo de buscar o Senhor. Então Deus está convocando a igreja para buscar o Senhor. Vamos lá para Joel. Quando a gente pensa em buscar o Senhor, a gente lembra de Jó. A Bíblia diz que Deus mudou a sorte de Jó quando ele orava pelos seus amigos. Então a gente tem que parar também de só olhar para o nosso umbigo e orar só para nós. Nós temos que ter uma visão altruísta também de orar por aqueles que precisam. Joel capítulo 1, versículo 14. Olha, santificai um jejum, convocai uma assembleia solene, congregai os anciãos e todos os moradores desta terra na casa do Senhor vosso Deus e clamai ao Senhor. Eu me recordo que no congresso o apóstolo falou que ele iria fazer um dia de jejum com a igreja toda. Mas nós estamos na pandemia, não dá para fazer aqui. Né? Quando que a restituição vem? Por que esse texto? Por que eles estavam falando? Porque havia uma nuvem de gafanhoto destruindo tudo. E é por isso que Deus convoca o povo para o jejum, para o clamor, para a oração, para buscar a presença de Deus. Para quê? Para que Deus intervenha e não destrua a terra. Olha o capítulo 2, versículo 15. 2,15. Tocai a trombeta em Sião, santificai um jejum, convocai uma assembleia solene. Próximo. Congregai o povo, santificai a congregação, ajuntai os anciãos, congregai as crianças e os que mamam, sai o noivo da sua recâmara e a noiva do seu aposento. Aqui, quando a gente olha para esse texto, isso está bem os dias de hoje, né? Os caras não podem casar, não pode ter ajuntamento, não pode ter festa. Aí Deus está falando assim, até os que estão noivos aí é para sair e vir para a convocação. Próximo. Chore os sacerdotes, ministros do Senhor, entre o alpendre e o altar e digam, poupa o teu povo ao Senhor e não entregues a tua herança ao opróbrio, para que os gentios o dominem, porque diriam entre os povos, onde está o seu Deus? Então, queridos, Deus está nos chamando para isso. E olha o próximo versículo, 18. Então o Senhor se mostrou zeloso da sua terra e compadeceu-se do seu povo. 19. E o Senhor respondendo disse ao seu povo, eis que vos envio o trigo, o mosto e o azeite, e deles sereis fartos, e vos não entregarei mais ao opróbrio entre os gentios. Por que Deus fez isso? Porque o povo clamou, porque o povo buscou, porque o povo se posicionou. Nós olhamos para a vida de Abraão, que se posiciona diante de Deus que ia destruir uma terra. E ele fala com Deus, se tiver 50 justos, o Senhor vai destruir. E Deus falou, se tiver 50 justos, eu não destruo. E foi baixando até chegar em 10. E quando ele falou, e se tiver 10, o Senhor destrói? E Deus falou, se tiver 10, eu não destruo. Mas tinha menos que 10 lá. E a terra foi destruída. O fato é que eu e você temos condições de nos posicionar nesse tempo para parar essa pandemia. Nós temos como nos posicionar para parar essa corrupção que está assolando o Brasil. É lamentável que em meio a uma pandemia dessa, um monte de homens e mulheres se corromperam. Usaram o dinheiro que era para sarar as pessoas, para curar as pessoas e usaram em benefício próprio. Deus há de julgar isso. Em nome de Jesus, Deus vai julgar isso. Quantas pessoas morreram que não precisavam morrer? E Deus sabe. Deus conhece tudo. As políticas que existiram. E é o tempo da gente se posicionar.